em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. 2 versículos apenas, nessa manhã de sábado, para nossa meditação. O apóstolo Paulo escreve a capital do império, a igreja que estava se formando. Paulo agora tem a preocupação de ensinar o evangelho. Do capítulo 1 ao capítulo 11, Paulo procura apresentar a Deus, Paulo procura apresentar a Jesus como forma de salvação. E aí, a partir do capítulo de número 12, ele passa a dar instruções à igreja e às pessoas de como fazer. Alguns estudiosos afirmam que na época de Paulo, e aí é difícil achar um consenso, mas a grande maioria informa que tinha cerca de 200 mil habitantes a capital do Império Romano. Estava em plena ascensão comercial, mas de uma degradação imoral terrível, de uma injustiça social tremenda. Desses 200 mil, metade eram cidadãos romanos e metade eram pessoas que chegavam à capital. Por isso, esse excesso de pobreza toda, de uma corrupção terrível em Roma. Prova disso é que no começo do século V, há essa degradação terrível no tocante à destruição do império, né? Então, devido à corrupção, é isso aí. Então Paulo procura dar instruções, porque essa cidade ela é constituída de metade de romanos. E acredite, esses romanos herdaram toda a mitologia grega, toda essa história de deuses gregos. Na mitologia romana era composta de fenômenos da natureza, acreditavam nisso, de outros deuses. A forma, por exemplo, se você for estudar, e você deve ter estudado isso na escola, a forma como Roma apareceu no cenário é uma forma mitológica, inclusive, dos dois gêmeos. Depois você consulta e você vai ver. Então, havia uma mistura de informações muito grande naquela cidade. Para você ter uma ideia, Saturno, Júpiter, Juno, Netuno, enfim, a mesma mitologia, quando o Império Romano ascende ao Império Grego, essa mitologia vem junto. E aí começa a trazer coisas para a igreja. De que forma que eu vou me apresentar na igreja? Paulo agora se preocupa com isso. Ele diz: olha, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo. Ou seja, tinha diversas formas de se sacrificar, de achar que era assim, de achar que era assado. E aí Paulo disse: não, a partir de agora, todo o sacrifício, ele procura apresentar de um a outro, já foi feito por Jesus Cristo. A única coisa que vocês precisam fazer é se apresentarem com os vossos corpos, trazendo o raciocínio para o que vocês vão fazer. A partir de agora, a experiência viva, a experiência própria. Até porque quando se adora um Deus, ou se adora um Sol, ou se adora a Júpiter, ou se adora a alguma coisa, é de forma inconsciente ou achando que aquilo está certo. Paulo convida para uma experiência própria com Jesus. Não, chega você com seu corpo, com seu sacrifício, com a sua vontade, e lá você vai verdadeiramente adorar a alguém que vai receber o seu culto. E esse culto ele precisa ser de forma racional, com raciocínio. Nesse culto você dialoga, nesse culto você ouve, nesse culto você oferece, nesse culto você recebe. Por quê? Porque a cidade de Roma
Era uma cidade contaminada de informações. Para os dias de hoje não é diferente. Existem pessoas, inclusive no nosso meio, que só sai de casa se ouvir o horóscopo. Não. Todo esse processo mitológico de horóscopo, e aí, o livro de Levítico, no livro das leis, o próprio Deus condena, diz: vocês não vão consultar estrelas ou astrólogos, quem cuida de vocês sou eu. Então é uma relação interpessoal a partir de agora. Você sai da sua casa e vai cultuar ao Senhor com a sua presença, com o seu corpo. Aleluia. Não há um outro intercessor, não há um Deus específico para chuva, não há um Deus específico para fazer sol, não há um Deus específico para aquilo, não há um Deus específico para o casamento, não há um Deus específico para a saúde. Não. Há um só Deus e um só mediador diante dos homens, conforme falou o pastor Davi agora há pouco. Apresentar-se ao Senhor com um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. E na segunda parte ele diz: olha, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não se conforma. Todo respeito aqui, hein? Culto através da televisão às 8 horas da noite. Isso é um culto de conformismo. É para você se apresentar diante de Deus com um sacrifício vivo. Não se conforme com os obstáculos que impedem você de servir a Deus de uma forma melhor. Porque eu não vou para o culto por causa do meu marido, que acorda cedo e eu tenho que fazer a janta e eu tenho que fazer aquilo. Vai para o culto, faz a janta antes. Eu não vou para o culto por causa dos meus filhos, porque levo os filhos para o culto. Eu não sei o que atrapalha aquilo que você deixa de experimentar, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Não se conforme com essa mania de escolher apenas um dia para cultuar ao Senhor. Se você tem 3 dias, é oportunidade, vai ao templo, vai à casa, vai conversar com Deus, oferece esse sacrifício, passa por essa etapa, experimenta qual é a vontade de Deus para a sua vida. Seja um sacerdote, seja alguém que vai tomar a responsabilidade espiritual da sua família para si mesmo. Paulo aconselha porque a cidade de Roma é bagunçada espiritualmente, são cheias de informações nos dias de hoje também. É informação de um, é informação de outro, é informação de outro. Paulo, de 1 a 11, apresenta a forma teológica de Jesus. Na mesma situação, seja você, consulte as Escrituras, seja seletivo, vá atrás da informação, apresente-se diante de Deus, ouça se o seu pastor prega história ou se ele prega a Bíblia Sagrada, veja se a mensagem dele contém a salvação através de Jesus, ou se contém bênçãos através de Jesus, ou se contém prosperidade através de Jesus. O conjunto todo da prosperidade e da bênção vem através de uma vida de servidão, e existem pessoas salvas que levam uma vida simples, sem riqueza e sem nada. Seja seletivo. Paulo passa a aconselhar aos romanos: sejam seletivos, cultuem da forma correta, não deixe que alguém lhe apresente a uma outra forma. A forma é sacrificial, a forma é intelectual, não, ela é racional, é com raciocínio. Olá, Jesus, bom dia, boa noite. Oh Deus, muito obrigado por estar aqui. Eu quero nesta noite oferecer o meu culto ao Senhor. Receba o meu culto, ouça a minha oração, ouça o meu louvor que vai sair do meu lábio com raciocínio, sem palavras prontas. Seja seletivo, é a sua vida espiritual que está em jogo. Medite nesta palavra, que o Espírito Santo de Deus possa lhe abençoar, em nome
de Jesus.